Fala galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Como ganhar dinheiro nesta quarta-feira nas apostas esportivas? Eu sou o Thor, esse é um canal sobre trader esportivo e aqui eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Eu separei aqui hoje, nesta quarta-feira, 24 jogos. Significa que eu vou operar em todos esses jogos? Não. Significa que eu não vou operar em jogos que eu separei? Também não. Significa que eu separei esses 24 jogos que eu consigo ter uma pré-análise muito mais clara para eu trabalhar, beleza? Então aqui essas dicas você pode usar tanto para punter, ou seja, entradas pré-live antes do jogo, quanto como eu faço durante o jogo, ou seja, eu desenho cenários e o que o jogo entregar, aquilo que os meus métodos pedem, eu executo a minha entrada, beleza? Então vamos lá, não vou me alongar aqui nesta quarta-feira, muitos jogos, vários campeonatos. Bom, vou falar do Campeonato Brasileiro também no finalzinho, mas bora lá. Saarbrücken versus Frankfurt. O Frankfurt não é um time assim absurdo, mas esse time aqui da terceira divisão, esse DFB Pokal, é a Copa da Alemanha. E essa odd 1,55 tem valor para o Frankfurt. Então, eu venho sim para buscar um possível back ao Frankfurt. Thor, o que é back? Back é você estar a favor, ou seja, eu acredito que o Frankfurt vá vencer a partida. Significa que eu vou fazer a minha entrada pré-live? Não sei. As minhas entradas pré-live eu mando no meu grupo fechado. Mas é um jogo muito interessante para se buscar algo a favor do Frankfurt. Ou seja, se dentro do jogo o Frankfurt estiver amassando a PPM acima de 1, eu vou executar essa entrada sem medo, beleza? Leverkusen versus Paderborn. Aqui também é interessante estar a favor do Leverkusen. Empatou o último jogo contra o Dortmund. Acredito que não cansou não. Dortmund é um time interessante. Então, esse jogo também eu venho para buscar algo a favor do Leverkusen. Porém, a odd está muito baixa, então pode ser que eu venha assim buscar um back primeiro tempo a favor do Leverkusen, beleza? Estoril versus Porto. Aqui também é interessante a Copa de Portugal. Odd 1,40 para Porto. Eu venho sim para buscar um back ao Porto, um dos times que sempre estão ali na cabeça ali do campeonato português. Está ali, se eu não me engano, em terceiro colocado com 28 pontos, brigando pela liderança. Então é um time muito interessante para a gente buscar um back também na Copa. Pode ser interessante, já que ele tem uma concorrência muito grande na liga, então ele pode querer se diferenciar na Copa também. Ferencváros é um time interessante, pode ser interessante para se buscar um back. Não vem tão bem, então por conta que ele não vem tão bem nos últimos jogos, isso me tira um pouco ali a segurança, mas é um time que está no radar também que eu deixei. Copenhague versus Silkeborg, interessante também, uma odd interessante para se buscar um back ao Copenhague. Vou colocar aqui, ó, Copenhagen. Eu venho para buscar um back ao Copenhague também, acho muito interessante. Nestes jogos eu não estou dizendo exatamente o que eu analiso, o que eu não analiso. Eu mando os meus cenários mais claros. Aqui é o que eu possivelmente vou operar, mas como que eu faço a minha análise, o que eu vou buscar, o que eu deixo de buscar, uma análise mais criteriosa, eu sempre mando no canal Machado Análise, ou seja, lá são os membros que têm acesso às minhas análises. Então lá eu mando explicadinho perfeitamente o que eu faço, beleza? Sheffield versus Liverpool. Liverpool tá muito bem, é uma odd muito esmagada, mas pode ter valor, não perde os últimos jogos. O Sheffield vem muito mal, joga em casa, então assim, acredito que o Sheffield vai para cima do Liverpool e isso pode gerar algo interessante para a gente buscar algo a favor do Liverpool. E aí o que acontece? Como tá uma odd muito baixa, eu posso buscar um back ao primeiro tempo, ou seja, acredito que o Liverpool vença o primeiro tempo. Se eu ver que realmente o Liverpool está entregando
e vai fazer o gol, eu mando lá no meu canal fechado Odin Sinais, beleza? Depois nós temos ali, ó, Young Boys versus Stade. É interessante também, visto que é uma odd 1,36, o Young Boys tá ali na briga, vai pegar um time que vem muito mal nos últimos jogos. Se a gente for buscar aqui, ó, na classificação, o Young Boys está apenas um ponto atrás do Zurich. Não vem tão bem nos últimos jogos, porque também ele enfrentou times que estão brigando ali pela liderança. Então essa odd pode ser interessante para a gente estar a favor do Young Boys, beleza? Então eu venho também para buscar um back ao Young Boys, vejo interessante. Stuttgart versus Dortmund. Aqui já é um outro cenário. Empatou com o Leverkusen, por ele não é favorito. Dortmund faz jogos espetaculares e faz jogo bosta também. É um negócio assim inacreditável, inacreditável. Então esse é o jogo mais difícil. Então eu pularia justamente por isso. É um cenário assim muito louco. Às vezes ele tá jogando muito bem, ele não tem algo, ele não é previsível, entendeu? Então, nas apostas esportivas, o que vai fazer você ganhar dinheiro é você seguir os 5 pilares. Quais são eles? Calma, paciência, para quê? Para esperar os jogos certos. Beleza? Tem jogo que é para isso, tem jogo que é para aquilo, tem jogo que é para back, tem jogo que é para lei, tem jogo que é para escanteios e tem jogo que não é para nada. Calma, paciência. Para quê? Esperar os jogos certos. Se o jogo entrar no seu método, usando a gestão de banca correta, você nem vai se preocupar com o emocional. Então lembra sempre desses 5 pilares: calma, paciência, método, gestão e emocional. Se você dominar esses 5 pilares, é impossível você não ser lucrativo no trade esportivo, beleza? Então, o que nós buscamos? Nós buscamos uma previsibilidade. Mesmo o futebol não sendo tão previsível, o futebol é muito imprevisível, mas dentro da imprevisibilidade nós buscamos a maior previsibilidade, beleza? Então esse jogo é muito previsível, prefiro passar. Vila Real versus Maccabi Haifa. Aqui é um jogo interessante, porque o Vila Real ele necessita de uma vitória. Ainda vai ter mais um jogo. Ele necessita da vitória. Ainda vai ser difícil porque o Rennes tem uma vantagem, um saldo de gols ali muito importante, mas ele necessita muito da vitória. O Maccabi Haifa, ele já está praticamente eliminado, vai ser muito difícil conseguir até uma Conference League. Então esse jogo também eu venho para buscar algo a favor do Vila Real, beleza? Acho essa odd interessante. Então eu venho buscar aqui, ó, um back ao Vila Real. Depois nós temos Fiorentina versus Parma. Um jogo bem complicado também, porque o Parma é de uma outra divisão, segunda divisão. A Fiorentina da primeira divisão. É complicado, porém, nós sabemos que quando é um time de uma primeira divisão contra a segunda divisão, pode estar a uma disparidade. Ainda não confio tanto na Fiorentina, mas pode ser um jogo interessante também. Olympique de Marseille versus Lyon. Cara, essa odd é baixa. O Olympique de Marseille não é um time absurdo, não é um time absurdo, mas o Lyon vem muito mal. Conseguiu uma vitóriazinha ali e mais nada. Se a gente for buscar, olha isso, mano. Lyon tá fazendo uma fase assim absurda. É o último colocado. Tem uma vitória em 13 jogos. Então, assim, no mínimo eu venho para buscar algo contra o Lyon. Como essa odd está muito alta, eu vou tentar buscar Marseille. Eu vou tentar buscar um back ao Olympique de Marseille, beleza? Mas vai ser um jogo bem complicado. Aston Villa versus Manchester City. Cara, o Manchester City não vive a melhor fase que ele tem. Não vive a melhor fase, olha só. Os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Tudo bem que foi contra adversários bem complicados, clássicos, mas é uma odd. É bem complicado. O Aston Villa, que está ali ó, um ponto atrás apenas, é um time muito bom, mas olha só, odd 1,70 para o Manchester City, não tem como fugir. Não tem como fugir e eles dão o padrão.
Manchester City é um time muito bom para buscar back, por quê? Porque ele dá padrão de back. Ele dá padrão de back. Para quem trabalha no live, cara, o Manchester City é o melhor time para trabalhar back ao primeiro tempo. É o melhor time, disparado. Então eu vim para buscar um back ao Manchester City. Aston Villa não é um time ruim, tá? É um time muito bom, jogadores muito bons, mas essa odd tá linda, tá linda. E ele não pode também ficar tão longe dos seus principais confrontos, né? Por conta que, ó, Arsenal venceu hoje, então assim, tá bem pegado aqui. O Arsenal já abriu 6 pontos para ele, olha isso, e tem um jogo a menos só, então City necessita vencer. Tudo bem que está muito longe ainda, City com toda certeza vai ser campeão novamente, mas não pode abrir tantas vantagens. Eu acredito que o Manchester City vence essa partida também, beleza? E aqui nós entramos para a última rodada do Brasileirão. Deixa eu ver aqui. Última rodada do Brasileirão, é isso mesmo. Eu peguei a minha outra conta aqui que está zerada. Eu vou mostrar para vocês. Por conta que ali não está aparecendo as odds. Não está aparecendo as odds. Então vamos lá. Olha só. Última rodada do Brasileirão. Aqui não está aparecendo as. Tem jogos que está aparecendo já. Tá aparecendo, então nem preciso mostrar lá. Perfeito. Olha só. Presta atenção. Vai ser a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não é porque é a última que você necessita operar. Entenda uma coisa. O futebol não vai acabar nesta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro 2023, sim, vai acabar. Mas o futebol não vai acabar. Vai ter jogo amanhã, depois de amanhã, semana que vem, na outra semana, mês que vem, ano que vem. O futebol não vai acabar. Então não fica desesperado. Eu tenho que apostar, eu tenho que apostar, eu tenho que fazer 5, 10, 20, 50, 100 entradas. Não. Quantas entradas você tem que fazer? Quantos jogos entrarem dentro dos métodos? Ou seja, se tiver acontecendo 1000 jogos e 1000 jogos entrar nos métodos, você opera 1000 jogos. Está acontecendo 1000 jogos e apenas 2 jogos entraram dentro dos métodos. Quantos jogos você vai operar? 2 jogos. Independente se é o primeiro, se é o último, se o campeonato vai acabar, se vai continuar, independente de qualquer situação. Entra se o jogo entrar dentro dos métodos. Simples assim. Simples assim. Beleza? Goiás América Mineiro. Cara, a América Mineiro conseguiu um resultado assim fabuloso, absurdo contra o Bahia. Mas olha só, o América Mineiro se vencer ou se perder, não muda nada. Tá rebaixado. Goiás, se vencer, se perder, não muda nada, tá rebaixado. Então, assim, é um jogo que não vale de nada, mano. É um amistoso. É um amistoso. Então, esse jogo eu passo. Fluminense versus Grêmio. Aqui é um jogo muito importante. Muito importante. Por quê? Pro Fluminense não vale nada, não vale nada. Mas, para o Grêmio, pode decidir se ele vai já para fase de grupos da Libertadores. Ainda tem chance de ficar em segundo colocado, que ganha muita grana, vale muito você estar ranqueado ali entre os primeiros, vale muito. Quanto melhor estiver ranqueado, mais dinheiro você vai ganhar na premiação. Então, assim, é um jogo muito importante para o Grêmio. Vai jogar fora de casa. O bom é que nós vamos ter a escalação de todos os times antes. A princípio parece que o Fluminense vem completo. O Fluminense vindo completo é um outro jogo, é um outro cenário. O Grêmio possivelmente vem sem o Luis Soares. Pode ser que ele venha sem o Soares, não sei aqui. Aqui é 100% live. Mas os dois times vindo completinho vai ser muito difícil, porque jogos valendo antes de jogar contra o Palmeiras, o Fluminense deu a vida para ganhar os jogos, mesmo não valendo mais nada. Então é um jogo muito complicado, muito, muito, muito complicado. Os dois times, caso os dois times venham completos,
é um jogo muito difícil, muito difícil. Então, quando nós trabalhamos no treino esportivo, nós buscamos o quê? Cenários fáceis, e tem alguns aqui bem interessantes, beleza? Então, esse daqui eu prefiro passar. Vasco e Bragantino, jogo muito interessante também. Para o Bragantino não vale mais nada, não vale mais nada. No máximo ele pode chegar quinto colocado ali, não vai fazer diferença nenhuma, não pode mais buscar o Grêmio, não pode mais perder a sua colocação ali. Então, assim, é um jogo que para o Bragantino não vale absolutamente nada. Para o Vasco, vale a permanência na Série A. Porque se ele vence, ele só depende dele. Se ele vence, ele fica na Série A. Se ele perde, ele ainda tem que torcer para o Bahia perder também. Então é bem complicado, bem difícil. Eu preciso ver a postura do Bragantino. Acredito que o Bragantino não vai se entregar. Acredito que o Bragantino não vai se entregar. O Vasco vai dar a vida. Então, por conta disso, eu venho com a ideia de buscar algo a favor do Vasco. O Vasco necessita vencer. Ele necessita vencer para depender só deles. Então pode ser um jogo interessante. São Paulo versus Flamengo. Cara, São Paulo vai completamente desfalcado, vai sem seu principal jogador que estava disponível, né? O principal jogador era o Caleri, se lesionou, e aí o Lucas no último jogo agora se lesionou também. São Paulo não briga mais por nada, já foi campeão, já está classificado para a Libertadores, mas é óbvio que ele vai dificultar para o Flamengo. É óbvio. Só que o Flamengo tem um time muito bom. Então, assim, é um jogo muito difícil. Muito difícil. 100% live. Essa odd está muito alta, mas São Paulo vai sem o seu hoje principal jogador, que é o Luan, o Lucas. Então, assim, o time do São Paulo é bem limitado, bem limitado. O melhor do São Paulo hoje é a sua defesa. Caio Paulista, Lucas Beraldo, Arboleda. Esse lateralzinho aqui não é bom, né? O Rafinha é o lateral perfeito. E Rafael. Agora, ali, ó, do meio pra frente é uma bosta. Só o Luciano que é bom. Só o Luciano, de resto, é uma bosta. É uma bosta. O time de São Paulo é uma bosta. Então, assim, o São Paulo vai ser os seus principais jogadores. Nestor, Caleri, aqui ainda não tá o Lucas também. Então, assim, muito difícil. E, em contrapartida, o Flamengo vai muito bem. Cara, o Flamengo em 2024 vai ser um dos times a ser batido, com muita força. Esse ano ele apenas se recuperou. É uma odd interessante pro Flamengo. Então, cara, é um jogo 100% live. Não vou me atrever aqui. Santos e Fortaleza. Que jogo difícil também. Cara, o Santos está muito mal. O Santos tá tendo sorte dos seus adversários perderem todas as partidas. O Santos está muito mal. Então, eu não consigo entrar numa algo a favor do Santos aqui, muito menos contra o Fortaleza. É um jogo muito difícil. Agora, esse jogo aqui, ó, Cruzeiro versus Palmeiras. Cara, 2,25. Esquece tudo, esquece que é o último jogo, esquece tudo. 2,25 para o Palmeiras. Pode ser na casa do Cruzeiro, pode ser na casa. Cara, pode ser na lua, pode ser no mar. 2,25 para o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não necessitando da vitória, eu acredito que o Palmeiras ele vai querer fechar bem. O Palmeiras é muito competitivo. O Cruzeiro é um time fraco e não necessita da vitória. Ele pode perder, que ele ainda vai. Ele já não cai mais. Então, esse jogo eu acho muito interessante buscar o back ao Palmeiras. Acho muito interessante. Acho muito interessante. O Palmeiras vai leve, já é campeão. Para o Palmeiras perder esse jogo, para perder o título, ele tem que perder o jogo. E não basta perder, tem que tomar uma goleada tipo de uns 10-0. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Internacional e Botafogo, cara, pela fase do Botafogo, eu venho com muita vontade de buscar isso aqui, ó. Lei ao Botafogo. O Inter não tá tão bem, mas apesar que é o seguinte, apesar que é o seguinte, se o Botafogo vence, ele pode passar o Grêmio e assim, consequentemente, atrapalhar o seu rival, né?
o Inter atrapalhar o Grêmio. Não tinha. Tem isso. Caso o Botafogo vença, ele pega ali o quarto colocado, caso o Grêmio também não vença, né? Mas, por exemplo, se o Grêmio empatar e o Botafogo vencer o Internacional, o Botafogo vai para Libertadores direto e o Grêmio fica na pré-Libertadores. Mas mesmo assim, cara, o Botafogo tá muito mal. Então eu venho para buscar algo contra o Botafogo. Todo mundo batendo no Botafogo. Não consigo ver uma reação do Botafogo. Não consigo ver uma reação do Botafogo. Então eu venho para trabalhar algo contra o Botafogo. Corinthians e Curitiba. Que jogo merda. Que jogo bosta. Corinthians já não tem chances de cair. Se eu não estou enganado. Não tem chance de cair. Porque o Bahia só pode ir até 44. Tá tranquilo ali. Então, assim, só que é um jogo muito bosta, velho. Um jogo muito bosta. Corinthians tá mal, Coritiba tá mal, Coritiba já caiu, Corinthians não tem chance de cair, também não vai ir pra lugar nenhum. Cara, é um jogo pra passar. É um jogo pra passar. Bahia e Atlético Mineiro. Caraca, velho. Eu não queria que o Bahia caísse, mas acredito que o Bahia vai cair. Cara, o Bahia pegou adversários muito ruins e perdeu. E o Atlético Mineiro, ele tá vencendo todo mundo, velho. Olha a race do Atlético Mineiro. 4 vitórias, um empate. Venceu todo mundo e quer muito. Se não me engano, o segundo colocado ganha 45 milhões. O Atlético Mineiro quer muito essa vitória. Então, cara, eu acho que já era pro Bahia. Esse jogo é para se buscar um back ao Bahia com back ao Bahia, back ao Atlético Mineiro com toda certeza. Atlético Mineiro, tipo assim, é anos-luz melhor do que o Bahia, anos-luz. Bahia tinha dezenas de jogos para buscar a vitória, não conseguiu. Cara, deixou para a última rodada assim. Olha isso, dos últimos 5 jogos, apenas uma vitória que goleou o Corinthians. Então, tipo assim, loucura, loucura. Cuiabá e Atlético Paranaense é um jogo também merda que não serve para nada. Os dois não vão para Libertadores, os dois não têm chance de cair. Então, assim, é muito difícil. E para finalizar, Independente Medellín versus América Cali. Mas olha só, se você tá vendo esse vídeo até aqui, dá um like, se inscreve no canal e comenta o que você acha dessas análises, o que você acha desses palpites, o que você achou dos meus palpites, você vai seguir, você discorda, você vai trabalhar outro mercado, comenta aqui que eu quero saber de você, beleza? Para finalizar, Independente Medellín versus América Cali. Aqui também é um jogo que eu acho muito interessante, olha isso, a race. Eu acho muito interessante buscar algo contra o América Cali. A América Cali acredito que não vai vencer, então eu venho para buscar algo contra a América Cali, ou seja, lei América Cali, beleza? Esses são os cenários que eu venho buscar nesta quarta-feira para os jogos mais interessantes do dia, beleza? Então, se você quer ganhar dinheiro, pode ter certeza, segue essas análises que eu fiz e se o time entregar aquilo que os métodos estão pedindo, se o time entregar, por exemplo, o Frankfurt, a PPM está acima de 1, está amassando, pode entrar back. Palmeiras, a PPM acima de 1, entra back. América, aliás, Independente Medellín, está amassando, pode entrar lei América Cali. Eu garanto que você vai ser lucrativo se você seguir todas essas análises que eu fiz. Beleza? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!